vou abrir meu coração hoje para você e vou te contar uma parte da minha história que nem sempre foi bonita. Há alguns anos eu vivi um dos períodos mais escuros da minha vida. Foi uma fase em que acordar já era uma luta, sabe? E dormir parecia uma fuga. Eu chamava de cansaço, mas no fundo, era depressão. E eu quero te contar como eu fiz para vencer isso. E sem fórmulas mágicas, sem frases prontas, apenas com três decisões que transformaram completamente a minha vida. E talvez você esteja passando por algo parecido. Então fica aqui comigo até o final, porque se eu conseguir sair daquele buraco, você também consegue. Então, há alguns anos atrás, eu estava vivendo, uma depressão. E tenha ciência de uma coisa, que nada muda se a gente não mudar primeiro. E a primeira coisa que me tirou daquele lugar foi a decisão. Foi a decisão de viver algo novo. Mesmo que ainda naquela época eu não estudasse sobre lei da atração, mesmo que naquela época eu ainda não estivesse tão conectada com Deus, mesmo que eu ainda não tivesse o conhecimento sobre reprogramação mental, a primeira coisa que me tirou do lugar foi decidir, sabe? E eu lembro do dia que eu olhei pra mim, sabe? E eu pensei, ou eu continuo me afundando, ou eu começo a lutar por mim. E foi ali que algo dentro de mim despertou. A Bíblia diz lá em Romanos 12:2, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu entendi que a cura, ela começa quando a gente decide não aceitar mais viver como antes. Então a gente precisa querer viver algo novo, a gente precisa sentir o desejo, a gente precisa sentir a vontade de mudança, sabe? E para mim, quando eu decidi, sair daquele abismo, não foi um dia de luz, sabe? Foram muitos dias de escuridão. E até eu começar a ver uma frestinha de esperança, eu trocava as noites pelos dias. Nesse momento, eu só queria simplesmente me apagar, esquecer do mundo, sabe? Eu só queria dormir. Esse era o meu único desejo naquele momento, sabe? E eu vivia, mas eu não sentia tanta alegria, tanta esperança, tanta vontade, sabe, de viver. Em um próximo vídeo eu vou estar contando em mais detalhes, sobre uma das decisões que me levou ao fundo do poço, E não perca o próximo vídeo, tá? Mas de antemão eu quero te falar, sabe, que talvez seja esse o seu ponto de virada hoje. Decidir que você não vai mais se abandonar, tá? Então eu preciso que você se prometa que você não vai mais se abandonar, que você não vai desistir de você. E o primeiro passo, foi mudar os meus hábitos alimentares. Cuidar do meu corpo foi uma forma de curar a minha mente. Então, a segunda coisa, o segundo passo, na verdade, foi querer, O primeiro passo, na verdade, foi a decisão de mudar de vida. E o segundo passo foi a mudança nos hábitos alimentares. Então, eu adotei novos hábitos. Eu fiz uma reeducação alimentar, onde eu comecei, de forma gradativa, tirando alguns alimentos
E toda semana eu ia tirando alguns alimentos. Por exemplo, uma semana eu não comia leite e derivados e eu ia fazendo substituições. Uma semana sem carne vermelha e sem embutidos. Então, toda semana eu ia fazendo algumas substituições. Eu tirei o açúcar cristal e coloquei o açúcar demerara. Eu comecei a reduzir a quantidade, né, do consumo de açúcar. Eu tirei os doces. Na verdade, naquela época, os doces para mim não eram um problema quanto são hoje. E para mim, o meu maior problema era tomar refrigerante e comer salgados, frituras hipercalóricos, sabe? E eu comecei a fazer essas mudanças. Então, eu comecei de forma gradativa, ir substituindo e mudando algumas coisas. Eu não aconselho e eu nunca fiz nada assim de tirar, fazer aquela ruptura, sabe, de dieta. Eu não curto muito essa coisa de você sentir a falta, sentir. Então, assim, eu gosto de substituições. Então, eu tirei as frituras por substituir, né? Aprendi a fazer salgados fitness e fui começando a aprender a fazer, né, receitas fitness de forma mais nutritiva, mais saborosa e menos calóricas. E nesse, né, nesse caminhar, eu eliminei 12 quilos sem fazer atividade física e eu simplesmente mudei os meus hábitos alimentares, sabe? Mas quando eu mudei minha alimentação, o meu humor mudou, a minha energia mudou e até a minha fé ela começou a ficar mais viva. Eu eliminei 12 quilos, mas o que mais marcou não foi o número em si na balança, foi a leveza na alma. Claro que o número na balança fez algo muito importante para mim, sabe? Me fez enxergar, me enxergar de novo como mulher, como uma nova pessoa, como uma nova fase, sabe? Afinal de contas, foram 12 quilos, né? E em alguns meses, eu acho que foram 3 a 4 meses, sabe? De me dedicar e de abrir mão, né? De coisas que eu gostava, que eram satisfatórias. Mas, como eu já falei, eu eliminei, né, os ultraprocessados, frituras, e eu comecei a ingerir mais água, comidas naturais, sabe? E eu fui seguindo todo esse processo. Mas hoje eu entendo que o corpo, ele grita o que a alma cala. E quando eu comecei a ouvir meu corpo, ele começou a me curar. E todo o processo de cura, ele começa de dentro para fora. Nunca é do externo. É de dentro para fora. E é o seu interior que vai refletir no seu exterior. É o reflexo das suas decisões, das tomadas das suas decisões, que vai refletir na sua vida, no seu corpo e na sua mente, consequentemente, sabe? E não foi uma dieta, não foi simplesmente fórmula mágica, sabe? Foi amor próprio, foi amor pela minha vida, foi a decisão de que eu não podia continuar naquele lugar que eu estava. E o terceiro passo foi parar de me automedicar. Eu estava simplesmente acabando com a minha vida, sabe? A cura, ela não é a fuga, é presença. Por muito tempo eu me automediquei, eu tomava remédios de tarja preta, sabe? Pra me desligar do mundo. Só que um dia eu percebi que eu não tava dormindo, eu tava simplesmente me apagando. O meu rendimento na faculdade era péssimo. O meu rendimento, de fato, como pessoa, a minha memória, sabe? Então, eu ainda estava naquele ciclo da minha vida onde tudo continuava indo de mal a pior. Então, eu comecei a buscar alternativas naturais, né, para tirar os remédios, e eu comecei a fazer o desmame.
E sim, para quem quiser saber, Geisa, mas você tomou algum remédio para tentar emagrecer? Eu até cheguei a tomar, mas não deu certo. Eu tive muitos efeitos colaterais e mais uma vez eu estava me automedicando, tomando remédios por conta própria. E eu tomei um remédio aí muito conhecido para quem quer emagrecer, mas que ele me trouxe um efeito de taquicardia, de boca seca. Eu sentia muita sede, mas peso mesmo eu não consegui eliminar, eu não consegui perder. Mas com a mudança dos hábitos alimentares eu vi resultado significativo na minha vida. Então, com relação aos remédios, como eu fiz, eu comecei a fazer um desmame, porque o meu corpo estava acostumado, embora nem sempre que eu tomava esses remédios, eles já não faziam mais efeitos em mim. Eu já tive noites, né, de tomar 5 comprimidos, sabe, de remédios, tarja preta, para tentar dormir, para tentar me apagar, na verdade, porque era muito desconfortável o fato de ver todas as pessoas dormindo, aquele silêncio da noite e você não conseguir fechar o olho, porque a minha mente ela tava ali o tempo todo, sabe? Aquele barulho. E na verdade eu só precisava começar a silenciar minha mente, né? Mas eu ainda não tinha esse conhecimento. Então eu comecei a fazer esse desmame do remédio e eu comecei a ir diminuindo a quantidade, tomando metade, até que eu comecei a não tomar mais. Eu fui fazendo isso por semanas e fui introduzindo florais, né? Então eu fui até a farmácia de manipulação e fiz uso de alguns florais, inclusive eu tomava a melatonina e começou, né, a me ajudar a dormir. Para quem quiser saber, eu cheguei a fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, mas eu nunca dei continuidade, mesmo sendo estudante de psicologia, tendo o conhecimento da necessidade de que nós, seres humanos, precisamos fazer terapia. Naquele momento eu não conseguia levar nada a sério na minha vida, sabe? Então, eu não tô dizendo que você deve largar seu tratamento, cada caso é um caso, tá? Mas eu quero te lembrar que às vezes o que falta não é mais remédio, o que falta na verdade é mais escuta, mais leveza, é você escutar mais o seu corpo, é você tentar viver uma vida com mais leveza. É claro que cada caso é um caso e sim, o ideal é você fazer um acompanhamento com um psicólogo, com um nutricionista. Eu fiz tudo por conta própria, mas você pode fazer diferente e você pode fazer melhor, sabe? E um outro passo também foi começar a meditar, e a prática da meditação, ela mudou muito e me ajudou muito em todo esse processo. Então, eu comecei a buscar, né, sobre aprender, sobre meditar, sobre começar a acalmar, aquietar o meu corpo e a minha mente, e todos esses foram fatores, né, que me ajudaram a vencer a depressão. E hoje, olhando para trás, eu agradeço a Deus por não ter desistido de mim, sabe? Porque passar por tudo o que eu passei, né? Eu não teria visto tudo o que Ele ainda tem para fazer, né, na minha história. Olha, hoje eu tenho uma vida restaurada, um casamento restaurado, uma vida renovada, uma família linda, tenho uma filha de 5 anos, sabe? E talvez você esteja num processo agora, sabe? De estar se sentindo cansada, sem força, sem saída, mas escuta uma coisa, a sua história, ela ainda não acabou. E o que, né, às vezes parece o fim, é só o começo, sabe? Então, essas escolhas de decidir mudar, de cuidar do meu corpo, buscar alternativas saudáveis, elas me mostraram que a depressão ela não era o fim, e era um chamado para que eu pudesse nascer de novo e para que eu me reencontrasse com quem realmente eu sou, sabe? E eu espero que
toda essa minha história, essa minha trajetória de vida, ela faça algum sentido para você, e se ela alcançar uma vida que seja, e se ela falar a um só coração, e se for, eu tiver apenas um comentário, um depoimento, um feedback de alguém que diga assim: você me ajudou a não desistir, você me ajudou a continuar, você me ajudou a recomeçar, eu já vou estar vibrando de felicidade em saber que de alguma forma a minha história ela te inspirou, ela serviu para te ajudar a ter uma nova história de vida, um novo recomeço, a fazer novas escolhas, a mudar a direção da sua vida e saber que a depressão ela não é o fim, ela pode ser o começo de uma nova vida, mas você precisa buscar, né, os caminhos certos e fazer as escolhas certas para você mudar essa história da sua vida, tá? Um beijo grande, fica com Deus e não perca o próximo vídeo onde eu vou estar contando, né, sobre 4 coisas que me levaram ao fundo do poço e que a última, de fato, foi a que, de fato, me levou ao fundo do poço mesmo. Mas hoje eu tô aqui para te contar, para testemunhar que Deus é bom, que a vida é maravilhosa e que ela é para ser vivida com intensidade, mas com leveza e com amor no coração, tá bom?